Melhor e Mais Justo fala sobre a necessidade ou não da atualização do Código Penal brasileiro. Em relação aos crimes que envolvem a administração pública, também estão sendo propostas alterações. Por exemplo, a unificação do crime de corrupção passiva e ativa e a criminalização do enriquecimento ilícito para o servidor ou agente público. Se estas propostas forem aprovadas pelo Congresso, quais ganhos sociais trarão na prática? Trarão algum? Wagner. Nós temos em relação aos crimes praticados em relação à corrupção, nós temos a chamada crimes praticados pelo particular contra a administração pública, aí lá no 312, onde se inicia, lá o grande título 11 do Código Penal, os crimes praticados pelo servidor público, pelo funcionário público, ainda usa essa dicção, funcionário, essa expressão funcionário público, e aí é uma conduta bipartida. Você tem uma ação em que, na realidade, são incriminados tanto o sujeito ativo, tanto aquele que oferece ou entrega, quanto aquele que recebe ou solicita. São os tipos modais aí, tanto em relação ao sujeito passivo quanto em relação ao sujeito ativo. Ora, o que eles propõem é uma junção, eles propõem uma unificação. Mais ou menos chover no molhado. É possível. Aparentemente haveria uma economia legal, haveria aí uma síntese unificadora. Mas volto a dizer, já há toda uma tradição, já há toda uma capitulação. Agora há uma novidade aí nesse ponto, que é também, nesses casos, nessa unificação, a inversão do ônus da prova, né? Aquele que tivesse ali sobre ele a questão da corrupção, teria que ele provar que não é corrupto. Em vários momentos nós temos a inversão do ônus da prova, não só nesse momento. O que é um absurdo, né? Em campo de direito penal é complicado. É um grande absurdo. É complicado. Por quê? Em que sentido? Porque o ônus da prova é sempre de quem acusa. Isso, nesse sentido. Essa é a nossa tradição. Então, enquanto o professor Roberto Arcanjo, ele deu uma iniciação perfeita. Existem outros ramos do direito para cuidar desse assunto. E eu até acho, inclusive, que nessa parte de crime, de administradores públicos, de funcionários públicos, você tem aí a denominada ação civil de improbidade administrativa, que é uma beleza quando bem usada pelo Ministério Público. Que vira crime agora. Coloca o indivíduo na cadeia, mas... Vira crime agora. Vira crime. Está na proposta, vira crime. Perde o emprego, é expulso do emprego, tem que ressarcir o Estado. Então, nesse sentido, eu também não acho que são sanções administrativas e agora vira uma sanção penal. E, Roberto, entra nessa conversa, queria te ouvir sobre isso, e você tinha nos falado em off, falando assim, olha, a questão das empresas, das pessoas jurídicas, né, das empresas também é uma questão importante, já traz essa questão também para o debate. Não, vamos lá. Primeiro falando da corrupção. A corrupção é um mal do mundo e gera prejuízos não só ao erário, mas também a toda a população, contribui com a pobreza, afeta os hospitais, o atendimento público em geral. Degrada a sociedade, né? Em todas as suas latitudes. E chega a ser um modelo econômico na América Latina. Sim. Um modelo econômico. Sim. Degrada o convívio quase social. Que institucionalizado. Quase institucionalizado. E aceito pela sociedade, que é o pior. E eu diria, de maneira epidêmica, né? Endêmica, epidêmica, enfim, né? Dessa maneira generalizada, porque até onde eu saiba, não há sociedades onde não haja notícia de algum grau de corrupção. Mas nós estamos falando aqui de graus exacerbados de corrupção como quase um padrão econômico e um padrão social, né? E não como uma exceção ou como uma... que na China... Como um desvio, mas como regra, né? Na China eles matam, né? O corrupto, né? Não vamos chegar tanto. Então, mas é mas aí discutir a pena de morte já entra em outra coisa. Eu tenho uma dificuldade enorme de pensar o Estado cometendo um ato capital dessa ordem, se houver erro, e eu poder olhar para o Estado, pensar em olhar para o Estado e dizer assim, nossa, o Estado cometeu um crime. Eu sou um libertário também, concordo com você. Eu teria dificuldade, eu pessoalmente teria dificuldade. Eu só estou dando um exemplo, porque o crime de corrupção ativa e o crime de corrupção passiva, ninguém vai para a cadeia. Que a própria pena é um crime que não tem grave ameaça e violência, a própria pena permite ações restritivas. E aí não vai modificar o que o doutor Roberto Arcanjo está dizendo. Por isso que o meu ponto de vista é que nós ganhamos somente se houver uma expansão das penas em relação a essas infrações relacionadas à corrupção ou qualquer outro desvio do funcionário público. Aumento das penas e a garantia da punição.
Olha que está. No que o direito penal acelera, o Código de Processo freia. Essa é a verdade. Hoje alguém, para ir para a cadeia e efetivamente cumprir uma pena, é o que o doutor Otávio disse. Só se for miserável, só se não tiver defesa, só se for um crime hediondo, nessa base. Senão, não vai. Assim mesmo, nós temos aí quase 500 mil encarcerados, essas enxovias. Que é possível protelar 500 mil instâncias para... Olha a nova lei das prisões cautelares. Hoje, para ir para a cadeia, tem que se esforçar. Então, eu posso continuar criminalizando, pode fazer aquele aspecto simbólico do direito penal, que agora vai ser punido, agora tem lei. Esse direito aí panfletário, incendiário, bobagem. A prática processual já não permite agora, isso. Essa reforma não aponta, pelo menos não está não reivindica para si uma ideia de simplificação não do processo, mas do Código Penal, sim, sim. E na busca de diminuir... Sim. Sim, ao simplificar, ela corrompe argumentos, conceitos, estruturas, mecanismos próprios, muito centrados, por exemplo, a questão da organização criminosa. E como encontrar esse equilíbrio, aí Wagner, Roberto, Otávio? Porque é isso, né? De um lado, para simplificar, eu corro o risco de produzir reducionismos em situações que são mais complexas. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ao simplificar, eu tenho aqui a busca de uma celeridade para poder gerar... enfim, penas, punição e para suprimir possibilidades de protelações, etc. A sociedade não é cada vez mais complexa? Por que o direito tem que ser cada vez mais simples? Onde está escrito isso? Eu quero popularizar o direito. Isso não é a culpa do direito, isso não é a responsabilidade do direito, isso é da educação. Então, mas você tem que trabalhar com educação. Proporção. Você colocar proporção nas penas. O professor Roberto disse bem. Corrupção. Qual a diferença de um governador corrupto ou de um administrador público corrupto que acaba com a sociedade e de um indivíduo que entra na sua casa com uma arma de fogo e faz um filho seu refém? Eu, Otávio, na prática diária, eu não consigo ver diferença. Você põe a violência agora, como uma essência. Um crime de roubo, a pena mínima começa com 4 anos e vai de 4 a, se não me engano, a 8 ou mais, não me engano. Um crime de corrupção, de corrupção simples, tem início de 1 ano, se não me engano. Pode chegar a 30 anos o roubo. Não é? Sim. Então, eu não consigo ver essa diferença. Que é a pena máxima no Brasil. Do latrocínio. Então, respondendo a sua pergunta, no meu ponto de vista, é proporção. É isso. Não adianta você colocar uma pena de shampoo falsificado e dar 10 anos de pena para o indivíduo que falsificou um shampoo. Shampoo que você tem em casa, falsificou o shampoo, vai 10 anos de cadeia. E o indivíduo que desfere um tiro no outro, 6 anos. Realmente eu não consigo assimilar isso. O que dizia milhões. Agora eu vou falar uma coisa. Do erário. Exato. E acaba gerando prejuízo em inúmeras mortes num pronto-socorro. Sim, no desemprego, na miséria, no aumento da miséria, exatamente, etc. É isso que nós precisamos pensar e refletir hoje. Agora, voltando na questão processual, nós temos 2 problemas. O primeiro, como disse o Dr. Otávio, sobre o foro por prerrogativa de função. Essa disposição está na Constituição da República. E não cabe à comissão de reforma do Código Penal enfrentar essa questão. Então, nós precisamos alterar a nossa Constituição para suprimir o foro por prerrogativa de função, que para alguns é um privilégio. Eu entendo que não é um privilégio porque ele protege a função, o cargo e não a pessoa. Mas só deveria se aplicar à função, não é? O ex-ocupante, ele não tem direito à prerrogativa. Não, eu estou falando isso, mas só deveria referir-se à função. Assim, o foro por prerrogativa de função, imaginar um senador que está sob suspeição de ter negócios ilícitos e corruptos com um bicheiro. Sim. Tá, negócios em geral, além das questões de probidade, de decoro parlamentar, trânsito de influência, etc. As acusações que pairam por aí. Então, uma coisa é ele ter o privilégio do foro para, por exemplo, crimes de opinião na qualidade de senador, de representante público, no campo, portanto, das questões, se for processado por razões políticas e tal. Agora,
crime, nós estamos falando de crime comum, crime contra o erário, crime de corrupção passiva e ativa, compra de casas, viagens. Bom, esses são crimes que a prerrogativa da função também deve proteger. O grande argumento que defende a prerrogativa de função é para evitar perseguições políticas. Por um juiz de primeiro grau, um promotor de justiça que atua na justiça de primeiro grau, para que ele não persiga um presidente da República, um governador de estado, por isso ele seria processado perante um tribunal, ou um superior tribunal, ou perante o Supremo Tribunal Federal, dependendo da importância dessa função. Por outro lado, eu discordo do foro, não estou defendendo, tá? Só dizendo qual o propósito e por que existe. Não, na verdade, me parece que ele é pertinente se ele for limitado. Sim. Você tem foro privilegiado dentro de um certo conjunto de atividades da tua atividade política, da tua atividade administrativa, executiva, mas na prática, legislativa. Tem gerado um grande problema, que é a impunidade. Os nossos políticos geralmente ficam impunes, porque se prevalecem, valem desse foro por prerrogativa de função. E outra questão também processual diz respeito à inversão do ônus na prova. Isso viola um direito fundamental da pessoa, que é a presunção de inocência, o estado de inocência. Toda pessoa... Eu diria que é uma condição, por princípio da democracia. Né? Exatamente. Não Toda estamos pessoa num estado de exceção. Tem o direito de se defender, de exercer o contraditório, de se submeter a um processo justo, e para isso é preciso respeitar esse regramento constitucional, que muitas vezes, por algumas leis esparsas, é permitido inverter o ônus da prova. Eu entendo que é inconstitucional. A proposta acerca da inversão do ônus da prova para os funcionários públicos, para os agentes públicos, ela soa inconstitucional, viola a nossa Constituição da República. E traz um preconceito seríssimo. Quer dizer, você parte do pressuposto que ele já é culpado. E se trata da denominada prova diabólica. Ou seja, eu não provo que eu sou solteiro. Eu provo que eu sou casado. Eu não tenho uma certidão de solteirice. Eu tenho uma certidão de casamento. Tenho um documento de unido estavelmente. Essa prova diabólica, realmente, ela já começa a nascer uma situação de presente para os advogados. E a embriaguez no trânsito, então? Novamente a inversão das provas. Sim. A prova testemunhal, eu vou dizer, eu como vítima ou como uma testemunha presencial, que você estava bêbado. E você não produziu lá pelo etilômetro, nem pelo um clínico de embriaguez, famoso bafômetro. O bafômetro, um clínico de embriaguez. Resultado, vai valer o meu depoimento, vai valer a minha palavra, o meu testemunho. Essa lei é um absurdo. Olha que loucura! Não, essa lei é um absurdo. Não que o outro justifique o fato de estar dirigindo embriagado. Então, torna obrigatório o bafômetro. Dr. Wagner, essa lei, ela é uma lei que eu não consigo entender, porque o indivíduo, ele pode aspirar a cocaína, pode fumar a maconha e não pode beber. Pois é, quer dizer, o indivíduo, embora a lei fale de álcool e substâncias, o indivíduo, aqui pelo menos no estado de São Paulo, tomo por conta do estado de São Paulo, é um preconceito. Que param o indivíduo para o exame de álcool e só. Quer dizer, ou se faz todos os exames, porque já tem tecnologia a grande para problemática no estado de São Paulo hoje, na cidade de São Paulo, hoje é a droga denominada cocaína. Não, espera aí, deixa eu entender um pouco essa... Porque primeiro a gente estava falando da inversão do ônus da prova para a questão da corrupção, no caso do agente público. A gente já generalizou a conversa. No Código Penal. No Código Penal também. No Código Penal. Isso é uma coisa. A outra coisa não é proibido beber, pelo contrário, a droga, o álcool é uma das drogas lícitas. É proibido dirigir sob efeito da bebida. Não é beber, é dirigir. O resultado é o mesmo. Bebida e substâncias que causam efeito... Sim. Efeitos análogos. Então, assim, o absurdo já começa... Mas, ou seja, a saída do ponto de vista jurídico, a saída seria obrigar qualquer teste
Qualquer Qualquer teste. E já teste. temos tecnologia para isso. Sim. Você viu umas fitinhas? Exatamente. Você passa na pele e vai dizer o que você consomeu. Aliás, como é nos Também Estados do Unidos, bafômetro, né? É uma Exatamente. bobagem. Nos Estados Unidos funciona assim, quer dizer, se a licença para dirigir é uma concessão Não, do daí Estado, ele eu vai digo, preso. para eu te dar essa concessão, Luiz. você é obrigado a admitir fazer tais Luiz, e tais ele coisas. vai Senão eu não te preso. dou a Nos concessão. Estados Unidos ele vai preso. Ele fica Sim. preso. Aqui no Brasil, Não, para mas ele estou ser dizendo preso, antes disso, quando ele você vai tem que ser tirar a inimigo tua de Jesus carta... Cristo. Não, quando você vai tirar a tua carta Sim, nos mas não Estados vai. Unidos, não é isso? Quando você vai tirar a tua Isso. licença para dirigir, está dizendo assim, ó, isso não é um direito teu, isso é uma concessão do Estado. Então eu estou concedendo a você a possibilidade de dirigir. 16 Agora, aninhos, em média. eu só concedo mediante a que você assine aqui e diga, olha, se eu bater eu posso ir preso, eu vou me submeter a todos os exames que o poder público determinar e tal, porque isso não é um direito. Isso aqui é uma concessão do Estado, ela se faz condicionada a determinadas coisas. Você quer, não quer, não faça, pronto. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Não é? É muito diferente, nesse sentido me parece melhor, do que fazer a inversão do ônus da prova. Dizer assim, produza a prova contra você mesmo. Mas essa inversão o outro não, que você é um presente Isso. que se está dando para os advogados. Principalmente nós criminalistas. Porque o professor Vão Roberto ganhando acabou de trabalho e explicar. mercado, né? É inconstitucional. Quer dizer, se você não tiver um bom advogado, aí você se dana. consegue protelar. Então vamos dar menos presente para os advogados. Então, vamos aqui fazer o Paris, o diretor, está dizendo assim, não protele, o tempo desse bloco acabou. A gente vai para mais um rápido intervalo e já volta.